Aula de Química número 1. Átomo. Átomo, estrutura que forma matéria, possui núcleo e eletrosfera. Então, o que é o átomo? O átomo ele é representado com esse desenho aqui, ó. Ele possui o núcleo, os prótons, os nêutrons, elétrons e a eletrosfera. O núcleo, primeiramente, o que é o átomo? O átomo ele é a estrutura que forma a matéria. Quando você tem vários átomos, você forma uma molécula. Quando você tem várias moléculas, você forma a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Por exemplo, uma cadeira. A cadeira ela vai ser uma matéria. Essa matéria ela vai ser rodeada de várias moléculas e dentro dessas moléculas vai existir os átomos. A forma do átomo é essa aqui, certo? O átomo ele vai ter o núcleo, que é essa bola central. Dentro dessa bola central ela vai ter os prótons e ela vai ter os elétrons. Aliás, ela vai ter os prótons e ela vai ter os nêutrons. Os prótons eles possuem cargas positivas e os nêutrons eles não possuem cargas. Como o nome sugere, ele trata-se de neutralidade, não tem carga. E fora desse núcleo vai ter essa eletrosfera aqui, que ela está ao redor do núcleo. E dentro dessa eletrosfera você vai ter, aliás, ao redor da eletrosfera, você vai ter os elétrons, que são essas bolinhas que têm carga negativa, certo? O átomo, ele que vai ser a composição da matéria. Ele possui o núcleo e a eletrosfera. O núcleo possui P mais N, que seriam prótons mais nêutrons. Os prótons, eles possuem carga positiva e o nêutron não possui carga nenhuma. E a eletrosfera possui uma camada, e nessa camada, que fica ao redor do núcleo, existem as eletrosferas que possuem carga negativa e recebem o sinal de E, que são representados com a letra E. Agora, outra coisa interessante sobre os átomos é que existem os íons. O que é os íons? Os íons são átomos que perderam ou que ganharam elétrons, ou seja, é quando vai ocorrer a perda ou o ganho de elétrons, em razão de uma reação. Agora, como é que ocorre? Ocorre de duas formas, quando ganha e quando perde, que são os íons e os cátions. Os íons, átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente, ou seja, os íons é quando vai ocorrer que o átomo vai receber os elétrons negativos e como a quantidade de elétrons vai se tornar maior do que a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade vai ter mais carga negativa do que positiva, aquele átomo vai ficar carregado negativamente. E os cátions é quando o átomo perde elétrons e adquire carga positiva. Ele adquire carga positiva porque como ele perde elétrons, os prótons que são positivos vão se sobrepor sobre os cátions e logo ele vai ficar carregado positivamente, certo? Então isso que é os íons. Íons são quando ocorre a reação de perda ou de ganho de elétrons dentro do átomo. Aí pode ser cátion ou íons. Íons quando ele recebe elétrons, quando o átomo recebe elétrons e fica carregado negativamente, e cátions quando ele perde elétrons e fica carregado positivamente, certo? E por último, para fechar, vamos falar o que é molécula. A molécula é quando há união de vários ou alguns átomos se formam uma molécula. Exemplo, a molécula de água, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Observação, né? Vale lembrar que existem as moléculas monoatômicas, como os gases nobres. Exemplo, o gás hélio, que é uma molécula, mas possui apenas um átomo, certo? Então, a molécula, como já foi falado, é a reunião de vários átomos. Mas existem aí as moléculas monoatômicas, que são aquelas moléculas que possuem um átomo apenas, mas ela mesmo assim é considerada uma molécula. E um grande exemplo disso são os gases nobres, como o gás hélio aqui, por exemplo. Então essa é a primeira aula de química.